Por dentro da questão. No Por Dentro da Questão de hoje, nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é o aniversário de 20 anos da Lei Maria da Penha, e como isso tem afetado exatamente as políticas de combate à violência contra as mulheres. Estamos aí no momento em que os números de feminicídio, de violência contra a mulher, têm sido alarmantes. E aí vamos conversar com a Maria Cecília, que é uma defensora pública do Estado de Minas Gerais, e tratar um pouco sobre o assunto. Então, para começar, a gente queria trazer um pouco a relevância dessa data. Por que que esses 20 anos são tão importantes? Esses 20 anos são importantes não só como celebração da lei, porque a lei foi um marco no enfrentamento, na prevenção à violência contra as mulheres. Antes, as leis brasileiras eram insuficientes para enfrentar o problema da forma como ele tem que ser enfrentado. Elas tratavam esses crimes de violência doméstica como crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, crimes de menor importância. Então, a lei tratou como violação de direitos humanos. Isso já foi um marco importantíssimo, um ganho enorme. Mas esses 20 anos são importantes para a gente avaliar no que a lei avançou, no que a gente ganhou em termos de debate público, em termos de estrutura de atendimento, mas também as coisas que a lei precisa ser aperfeiçoada, ou então melhor aplicada. A lei é muito boa, mas eu acho que ela precisa ser aplicada de forma integral. A gente vê ela ser aplicada em algumas partes muito bem, mas em outras nem tanto. E conta um pouco para a gente o trabalho que a Defensoria Pública faz com relação ao atendimento das mulheres que estão nessa situação, para acionar a legislação. Como que é esse trabalho? O NUDEM, a Defensoria Pública, por meio do NUDEM, que é essa defensoria especializada da qual eu faço parte, ela presta um serviço de assistência jurídica a essas mulheres que estão em situação de violência. E o que é essa assistência jurídica? A gente orienta as mulheres sobre os seus direitos, sobre como que funcionam os processos, sobre quais os caminhos elas podem percorrer. A gente não faz nenhuma escolha para elas, a gente orienta e explica para que elas, dentro da sua autonomia, possam tomar a melhor escolha. A gente não obriga elas a nada. E nós acompanhamos os procedimentos de medidas protetivas. As medidas protetivas estão previstas na Lei Maria da Penha como ferramentas para que aquela mulher possa romper o ciclo de violência. Então, são ferramentas de proteção e de superação daquela situação de violência. Então, quando uma mulher pede medidas protetivas, pode ser por meio da delegacia ou pode ser por meio da própria defensoria, a gente acompanha todo o procedimento. Então, por exemplo, se a mulher tem a medida protetiva, o agressor foi intimado, está ciente das medidas, continua descumprindo, a gente pode relatar o descumprimento e pedir o agravamento. Se as medidas dadas pelo juiz ou pela juíza não são suficientes para proteção daquela mulher ou para a superação da situação de violência, a gente pode pedir a complementação. Por exemplo, se o agressor tem posse de arma, a gente pode pedir para suspender essa posse de arma. A gente pode também responder às defesas. Então, assim, às vezes o agressor faz por meio de um advogado ou da própria defensoria pública uma defesa no processo, a gente pode impugnar aquela defesa. E às vezes ele entra com recurso também para tirar a medida protetiva, a gente vai fazer as contrarrazões daquele recurso. Então, todo o acompanhamento. E a gente faz também as ações de família das mulheres que possuem medidas protetivas. Então, a ação de divórcio, reconhecimento de solução de união estável, a guarda dos filhos menores, regulamentação do direito de convivência, pensão alimentícia, partilha de bens. Então, basicamente, a nossa atuação judicial é essa. E para as mulheres que estão passando por situações de vulnerabilidade, como que ela chega na defensoria? Como que é esse acesso? A defensoria é um serviço de porta aberta, não precisa de encaminhamento, não precisa de agendamento prévio, não precisa de cumprir um pré-requisito prévio para ir até a defensoria. Então, se você, mulher, está numa situação que você não sabe se está sofrendo violência ou não, que antes de tomar qualquer providência você quer ser orientada, você quer tirar suas dúvidas,
pode ir na defensoria. Ah, mas eu tenho uma renda maior do que o permitido. Não importa. A Lei Maria da Penha garante a todas as mulheres o direito de acessar os serviços da Defensoria Pública. Então, qualquer mulher, independentemente da renda ou da classe social, pode acessar os serviços. Então, assim, ela não precisa provar essa carência de recursos. Então, qualquer pessoa, e é um serviço porta aberta, com encaminhamento ou não, pode comparecer lá. Só que a gente não é um serviço que funciona 24 horas. Ao contrário da polícia, a gente não é um serviço de segurança pública. Nós somos um serviço de assistência jurídica. Então, a gente funciona em horário comercial. Durante a semana, o funcionamento da defensoria é de 8 às 17 horas. A gente sabe que muitas vezes as mulheres elas estão passando por uma situação de violência, de todo um arcabouço, que ela perde muitas vezes essa rede de apoio e de proteção. Como auxiliar essas pessoas que muitas vezes têm uma dificuldade, né? Muitas mulheres têm filhos menores. Como que se dá esse processo? A gente tem situações muito diferentes lá. O atendimento à violência doméstica ela é um fenômeno complexo, que tem várias facetas. Ele não pode ser abordado, por exemplo, só como um problema de segurança pública, um problema de polícia, ou um problema que o judiciário vai resolver. Toma aqui seu papel, suas medidas protetivas, seus problemas acabaram. Ele envolve aspectos também psicológicos, socioeconômicos. Então, a gente tem no atendimento lá uma equipe multidisciplinar, ou seja, uma equipe que tem uma psicóloga e uma assistente social. Então, se essa mulher, por exemplo, possui uma dependência econômica em relação ao agressor, a gente vai tanto tentar inserir essa mulher em programas de geração de renda, Bolsa Família, LOAS, se ela precisar, se ela tiver uma deficiência, ou se ela tiver um filho com deficiência. Então, ela ser inserida nesses programas por meio da profissional do serviço social, mas também a gente pode pedir pensão alimentícia para o pai das crianças, para facilitar que ela rompa esse ciclo de violência. Então, não é pura e simplesmente um atendimento jurídico, é um atendimento que tem também a parte psicossocial. É muito importante as pessoas entenderem que tem uma rede de apoio, que não é somente a questão jurídica, porque a gente sabe que muitas vezes não é só a violência física, é a violência psicológica, patrimonial, então isso é muito importante. Maria Cecília, tem algumas questões, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender nesse processo da legislação e dos avanços. Como que hoje, 20 anos depois, né, a gente consegue atuar no estado de Minas Gerais com relação à violência doméstica, à violência contra a mulher, de forma a conscientizar a população hoje? Como que a Defensoria tem visto as ações de conscientização? Então, a gente, além da nossa atuação judicial, nós temos também o que a gente chama de atuação extrajudicial. A atuação extrajudicial, ela faz parte também da aplicação da Lei da Maria da Penha, e a aplicação da parte da lei que é menos valorizada, digamos assim. Hoje a gente vê muito um discurso querendo defender aumento de penas, cadeia. Isso não funciona. Se isso funcionasse, se cadeia funcionasse no Brasil, com a população carcerária do tamanho da nossa, a gente não ia ter mais criminoso. Então a gente tem que atuar também na parte de prevenção. A Defensoria preocupada com essa parte de prevenção, a gente promove cursos, palestras, seminários, oficinas, rodas de conversa, enfim, a gente sempre está participando de iniciativas que envolvem a educação em direitos, para conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm. Então, uma mulher sabendo que tem direito a pedir pensão alimentícia, sabendo que se ela deixar a casa dela, onde ela mora com o agressor, porque ela está sofrendo violência, isso não vai configurar abandono de lar, isso pode romper o ciclo de violência, pode incentivá-la a romper o ciclo de violência e evitar um possível feminicídio. Isso é importante que ela saiba. O mais importante, mais do que o agressor ser preso, é aquela mulher pedir ajuda, seja para a rede de apoio pessoal dela, seja para os órgãos oficiais. Então, isso é importante, a gente difundir esse conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Então, uma das iniciativas mais importantes que a Defensoria tem em termos de difusão de educação em direitos, de difusão de conhecimento, é o curso de defensoras populares. Ele vai aí para a 5ª edição agora. O curso de defensoras populares, ele vai formar mulheres que são lideranças comunitárias em direitos, entre eles direitos relacionados com a Lei Maria da Penha, com violência doméstica. Para quê? Para que essas mulheres nos seus territórios, elas possam difundir esse conhecimento, elas possam ser multiplicadoras. E esse curso é montado a partir das experiências dessas mulheres mesmo, né? Uma metodologia até paulo-freireana.
essas mulheres vão para os territórios e vão encaminhar as mulheres que estão ali, vizinhas, amigas, familiares, para o serviço da Defensoria Pública, não só o NUDEM, mas também outras áreas da Defensoria Pública. Então, é uma forma também da gente prevenir, se não a violência em si, mas a escalada dela, digamos assim, por meio dessa iniciativa. E para a gente ir caminhando para o final, tem uma questão que é muito importante, que se fala muito quando a gente trata da violência doméstica, que é o papel também de quem presencia, de quem vê, também de quebrar o ciclo. Como que outras pessoas podem ajudar vizinhos, familiares que estão passando por essa situação? Eu sempre oriento que essas pessoas que estão presenciando, estão ouvindo, num primeiro momento ofereçam ajuda para aquela mulher. A gente tem que respeitar a autonomia da mulher e a gente nunca sabe o que uma chamada para o 190 pode ocasionar para ela. Pode ser a salvação dela? Pode, mas também pode significar o agravamento da violência para aquela mulher. Então, se aquela mulher não está pronta para romper o ciclo de violência, talvez chamar a polícia vai complicar mais a situação dela em relação ao agressor. Então, assim, claro, né, em casos extremos, que você ouve um pedido de socorro, gritos, ninguém vai deixar de chamar um 190, polícia, para ir até o local. Não estou falando para as pessoas se omitirem a esse ponto. Mas você está vendo aquela sua vizinha que está sempre assim, meio caladinha, que cada dia ela está com um machucado diferente no rosto, que você já ouviu discussões em que o marido dela grita com ela, fala palavras de baixo calão, e aquela mulher se isola da comunidade, ela era muito frequente na igreja, no terreiro, na associação de bairro lá da vila, e de repente ela some. Oferecer ajuda é o ideal, é falar assim, olha, eu estou aqui, eu posso ir com você na delegacia, eu estou percebendo isso, tem um órgão onde você pode ir para pedir ajuda, tem delegacia especializada, tem defensoria se você só quiser uma orientação, elas não vão fazer nenhuma denúncia se você não quiser, se você não estiver pronta. Vai lá conversar com uma defensora, tem o Bem-vinda, que vai te dar um acompanhamento por uma psicóloga, por uma assistente social, e aí quando você estiver pronta, elas vão respeitar seu momento. Então, é oferecer essa ajuda, é o mais importante, para que essa mulher possa se sentir apoiada, porque pode ter certeza, o medo, a descrença, às vezes, nos órgãos públicos especializados, às vezes a dependência econômica fazem elas se sentirem desestimuladas, é uma sensação de isolamento, mas se elas souberem que tem alguém para ajudá-las, muitas vezes elas se sentem mais tranquilas para fazer a denúncia. Então, é oferecer esse apoio. Agradecer muito a sua participação, lembrar a todas as ouvintes, a todos os ouvintes, que se estiver desconfiando de alguma situação, presenciando alguma situação, não deixe aquela mulher sozinha, interfira, pois pode fazer toda a diferença na vida de alguém e ajudar a quebrar um ciclo que muitas vezes, se a gente não interfere, ele só se repete e se reproduz. Obrigada. De nada, obrigada a vocês. Pessoal, em 2 décadas, a Lei Maria da Penha ela ajudou a transformar a maneira como a sociedade brasileira compreende a violência doméstica, né? Sobre isso que a gente está refletindo hoje. Durante muito tempo, as situações de violência, principalmente no interior dos relacionamentos, durante muito tempo essas violências elas não foram reconhecidas. E a partir do momento em que a gente tem uma legislação, isso é reconhecido como uma violação de direitos, né? E uma responsabilidade também do poder público. Então, a gente vai conversar hoje um pouco mais com a Firmínia, que é também, né, professora da nossa rede, e da Marcha Mundial de Mulheres, vai falar com a gente também um pouco sobre o processo de luta e o processo de reivindicação mesmo para que, além dos direitos, a gente tem uma ampliação cada vez maior das políticas públicas em torno do combate à violência contra a mulher. Firmínia, seja muito bem-vinda. É um prazer a gente conversar com você hoje. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir, né? Que ao vivo a gente tem que, né, saber se todo mundo está ouvindo a gente. Eu sou Firmínia, eu sou do Movimento Mulheres em Luta, na verdade, né? Não da Marcha Mundial de Mulheres, que é outro movimento de mulheres, né? Mas eu sou do Movimento Mulheres em Luta, ligado à CSP com Lutas. Sou professora da rede de História, aqui na Escola Municipal Oswaldo Cruz, aqui na escola que eu estou, inclusive. E eu acho que a discussão sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha, né, como a Thalita colocou, é um marco importante mesmo,
porque é um ganho para as mulheres, né, que haja uma lei que tipifique a violência doméstica como um tipo de crime específico, né? E aí, inclusive, junto com a Lei Maria da Penha, também a tipificação do feminicídio nesse período, né, agora há poucos anos, também foi um avanço importante, né, na luta aí das mulheres no combate à violência. E é importante também, porque quando a gente pega o estado de Minas Gerais, saiu há pouquíssimo tempo, né, acho que é um mês, ou menos de um mês, o Atlas da Violência, né, durante 2025. E o que foi visto é que os crimes violentos, eles reduziram, mas os crimes de feminicídio, eles aumentaram, né, e Minas Gerais não fica para trás nisso. Minas Gerais é o segundo estado que mais mata mulheres, né, no país. Então, a criação, a manutenção, né, da Lei Maria da Penha tem uma importância grande, né, onde a gente vive, aqui no estado, em Belo Horizonte, mas também a Lei Maria da Penha, ela precisa de investimentos, né. Nós achamos que a lei é importante, porque é um marco importante, jurídico, né, legal, no sentido de combate à violência, mas ele tem que vir acompanhado de outras medidas, né, que muitas vezes o Estado deixa de lado, né. A entrevistada, né, anterior a mim falou dos aparelhos, né, dos locais do Estado em que as mulheres podem procurar, podem se apoiar em casos de violência, mas nós sabemos que são muito poucos, né? Minas Gerais tem mais de 800 municípios, e nem um terço dos municípios tem delegacia de mulheres, né, delegacias especializadas de mulheres, né? Se a gente pensa em Belo Horizonte, né, uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, a única delegacia especializada de violência às mulheres é no centro da cidade, né, ali no Barro Preto. Então, se você mora em qualquer lugar afastado, né, do centro da cidade ou próximo ao centro, da região centro-sul, já tem uma dificuldade de chegar à delegacia, né? Então, mesmo que você possa chamar a polícia, que a polícia vá, te conduza até a delegacia, mas não ter delegacias especializadas próximo das regiões, né, pelo menos uma por regional, numa cidade tão grande, numa capital como é Belo Horizonte, faz diferença na discussão de combate à violência, né, na denúncia, no atendimento mais rápido, inclusive, às vítimas de violência, né? Então, essa discussão da Lei Maria da Penha, da importância dela, também tem que vir acompanhada de uma discussão da cobrança do Estado, né? De que essa lei seja uma lei efetiva de verdade, né? Que uma lei que seja bonita no papel, mas que também seja bonita na prática, né? Que seja efetiva na prática. E não tem como falar da Lei Maria da Penha também sem falar da lei, né, contra o feminicídio, que também foi um ganho importante, mas que, quando a gente vai para a prática, muitas vezes não tem pessoas na justiça, né, no âmbito jurídico suficiente, por exemplo, para entregar as medidas protetivas, né? Então, isso, quando a necessidade, né, e a necessidade é real, né, porque o número de mulheres que morrem todos os dias no Brasil é uma necessidade real para se melhorar a lei, né, para se melhorar, para se efetivar as leis. Quando isso não se torna realidade, o Estado, de certa forma, também se torna conivente com essas mortes, né? Seja bem-vinda, e aí é importante a gente dizer, né, que o marco ele é muito importante porque o arcabouço legal de proteção às mulheres, de entendimento como sujeito de direitos, de desejos e não simplesmente um posse, no Brasil ele é relativamente recente, né? Então, as mulheres elas foram adquirindo direitos no Brasil, inclusive como sujeitos de direitos e não como posses passadas de pais para maridos ou para filhos, tios, irmãos, da década de 50 para cá, né? Então, o arcabouço legal avançar é sempre muito importante. A Maria da Penha, ela tem esse marco, como você disse, como a entrevistada anterior, né? A doutora Maria Cecília também disse. E hoje nós temos um processo travado no Congresso, que está parado na mesa do presidente da Câmara Federal, que é o PL da misoginia. Exatamente porque a gente entende que a violência contra a mulher, ela passa a ter
dispositivos legais, ela passa a ter delegacia especializada, ela passa a ter uma vara diferenciada na justiça e todas essas questões, mas ainda temos muito a avançar. A violência ela ainda não deixou de existir, né? A gente cria os arcabouços jurídicos e legais para poder combater, que é um avanço, mas, como a própria defensora disse, a gente ainda precisa aprimorar as formas de fato, efetivar a aplicação dessas leis, e ainda temos um outro dispositivo legal que está para ser votado, que tem urgência, mas que o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, né, ele não libera, que é a questão do PL da misoginia. Fala um pouco para a gente também dessa luta. Tem um processo, né, que a ultradireita sempre... Porque, de verdade, né, gente, não deveria haver polêmica num projeto sobre misoginia, né? O ataque às mulheres deveria ser um projeto unânime, né, entre toda a sociedade. Mas a ultradireita usa isso, né, como um ataque à feminilidade, né, enfim, todo um processo de uso político sobre uma violência contra as mulheres, que é a misoginia. Então, o PL da misoginia estar parado no Congresso significa que tem, primeiro, um desprezo pela vida das mulheres, né, porque tem um setor do Congresso, e inclusive o presidente da Câmara, né, que ao não votar, ao não encaminhar, mostra bizarramente, né, de forma muito concreta, um desprezo pelas mulheres, pela violência que as mulheres sofrem, né, por todos os tipos de violência, né, que a misoginia pode passar por vários tipos de violência, e mostra também, inclusive, que num país, né, em que mais se mata mulheres, esse Congresso, né, vários parlamentares não se preocupam de verdade aí junto, né, com várias medidas do Estado, com a manutenção da vida das mulheres, né, de um bem-estar das mulheres na sociedade. Então, o PL da misoginia é um PL pelo qual tem que se lutar pela aprovação, né, que se tem que avançar na aprovação, para que a vida das mulheres seja menos violenta, né? Claro que o que nós achamos é que na sociedade que a gente vive, a violência contra a mulher garante, né, inclusive, vários benefícios para um setor da sociedade, né, para os mais ricos da sociedade, mas tanto o PL da misoginia, né, quanto outras vertentes, né, ou outros PLs que possam surgir de defesa da vida das mulheres tem uma importância muito grande, nesse sentido de que o Estado, né, o Congresso, que deveria garantir uma segurança, que deveria garantir uma redução da violência contra as mulheres, na verdade está sendo conivente para que ela continue existindo, né? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria só falar uma coisinha, porque nós somos uma categoria, né, da educação majoritariamente feminina. E uma categoria majoritariamente feminina é uma categoria majoritariamente que também sofre violência, né? Uma violência do Estado, uma violência da prefeitura, né? Todo esse processo que nós estamos vivendo aí pós-greve é um processo de violência contra as mulheres, né? Porque nós não podemos falar que isso não é exagero, né? É uma categoria majoritariamente feminina, com uma quantidade grande de mulheres negras, né? Então, toda a ação que a prefeitura ou que o Estado, né, faz sobre a categoria, também faz principalmente sobre as mulheres, né, dessa categoria. Então, essa discussão sobre a Lei Maria da Penha, sobre a discussão do feminicídio, ela é muito importante entre nós. Nós nunca sabemos, né, dentro da escola, quem sofre a violência doméstica do nosso lado, né? Ou quem está sendo ameaçada por feminicídio do nosso lado. E a chance disso acontecer é grande, né? Porque como nós somos mais mulheres dentro das escolas, então é mais chance de isso acontecer. Então, esse debate dentro da sala dos professores, dentro das escolas, inclusive com os alunos, né? Quantos de nós já ouvimos relatos de nossos alunos, né? De casos de violência doméstica em casa, de tentativa de feminicídio, e qual o nosso papel nisso também, né? Enquanto educadores, enquanto
trabalhadores da educação, né, enquanto mulheres também, né? Então, eu acho que isso tem uma importância grande, né? Essa discussão, tanto no programa, né, nesse mês desse Agosto Lilás, e também no nosso cotidiano, né? É isso. A resposta da violência tem que ser, contra a violência tem que ser uma exigência do Estado, tem que ser também uma denúncia ao Estado, mas também uma organização das mulheres, né? Das mulheres trabalhadoras como um todo, né? É isso. Firmínia, fala para a gente também um pouquinho sobre... Porque a gente não pode falar de violência contra a mulher sem falar de outros dois elementos importantes, que são os elementos de classe e de raça, né? Para uma mulher trabalhadora negra, periférica, com filhos e economicamente dependente do agressor, romper esse ciclo de violência pode significar também precisar de um emprego, de uma escola de educação infantil, né, moradia e merenda. Então, até que ponto que a gente consegue enfrentar a violência e exigir também políticas sociais, autonomia econômica para essas mulheres, não apenas uma resposta policial e judicial depois de uma agressão que já aconteceu. E o papel da educação nesse processo? Acho que você já falou um pouco, mas como que as escolas, os sindicatos, as políticas educacionais também podem atuar tanto na identificação das situações de violência, que é o que você já falou, né? Mas também enfrentando desde cedo o machismo. Eu acho que tem uma importância grande a gente falar, quando fala de machismo, a unidade da classe, da raça, né? As mulheres que mais sofrem violência doméstica, as mulheres que mais morrem, são as mulheres negras e as mulheres mais pobres, né? As mulheres que vivem na periferia. E isso é um dado real, né? Isso não é um dado inventado, né? Isso não é um dado construído, é um dado que é real. Então, a discussão entre violência, raça e classe, ela é uma realidade entre as mulheres brasileiras, né? E aí eu acho que tem uma importância grande também, porque quando a gente pensa nos serviços públicos, e aí entra a escola, entra a saúde, entra a assistência social, também são esses setores da sociedade que mais usam, né? Que mais colocam os filhos durante mais tempo na escola, né? Que os meninos entram de manhã e saem à tarde, né? São os que mais usam os CRAS, os serviços de assistência social, são os que mais precisam do serviço de saúde, né? Inclusive para se fazer a denúncia. Muitas mulheres fazem a denúncia não para a polícia, mas fazem a denúncia para a enfermeira, ou para a médica, né, que atende ela no posto de saúde. Então, todo esse processo, todos os serviços públicos, eles têm que estar ligados, obviamente, à discussão de conseguir fazer com que as mulheres sejam atendidas, né? E é claro que o Estado peca nisso, né? Porque ao desmantelar todos os serviços de saúde sociais, também desmantela essa rede de apoio, né? Também desmantela o serviço social, também desmantela a própria segurança pública, né? Desmantela a escola, né? A educação, onde essa mulher poderia ter um apoio, né? No sentido de onde deixar os filhos, né? Com segurança, enfim. Então, essa junção, né? De fortalecimento dos serviços públicos também é um fortalecimento para essa mulher sair de uma situação de violência. Isso sem contar o econômico, né? Precisa de emprego formal, né? Que se tenha carteira assinada, que se tenha uns benefícios ali do emprego formal, para que isso possa acontecer. E só para terminar, o papel da escola, que eu acho que é importante também, né? A escola, ela não pode se calar perante as situações de violência, seja entre os profissionais da escola, seja entre os alunos, né? Seja entre alunos e professores, porque se a escola se cala perante isso, nós também não educamos nossos alunos, né? Porque a gente educa não é só com palestra, né? Não é só com a discussão, que também é muito, muito importante, mas também é com exemplo, né? Também é com às vezes, né? Com uma certa, não sei se punição é a palavra certa, né? Mas um certo momento ali de que se tem que chamar a atenção de forma verdadeira, né? Dos nossos alunos, para que eles aprendam como se deve ser o respeito, né, dentro da escola, né, que isso também deve, que a luta contra o machismo também deve ser dentro da escola, né.
Firmina, muito obrigada pela sua participação. Essa fala sua final ela é muito relevante, também esteve presente na fala da defensora Maria Cecília. A gente tem que entender que o combate à violência não é só com medidas punitivas. Medidas preventivas e formativas, elas são fundamentais. Primeiro, para que a gente possa, de fato, formar uma sociedade que respeite as mulheres e a vida das mulheres e valorize a vida das mulheres, e que também possamos ter uma sociedade mais igualitária, onde não tenhamos mais nenhum tipo de diferença de gênero, raça, classe, e que isso não seja, de fato, algo que signifique que alguém mereça ou não vivenciar violência no imaginário da população. Então, por fim, é importante só a gente dizer que, conforme a defensora disse, a Defensoria Pública de Minas Gerais ela é um serviço aberto. A Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência, o NUDEM, ele fica na rua Araguari, 210, quinto andar. Qualquer ouvinte que estiver nos escutando, que precise desse serviço, pode ir lá, que terá uma equipe multidisciplinar para poder acompanhar, orientar e não necessariamente fazer uma denúncia. A denúncia é importante, muitas vezes respeitar o direito, o desejo e a autonomia da mulher, porque às vezes ela precisa construir saídas e caminhos para poder, de fato, denunciar o seu agressor. Obrigada, gente.